E depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiade. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com o seu discípulo. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães cevados e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu os discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados igualmente, também os peixes. Aleluia. Porquanto eles queriam, aleluia, enquanto estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Amém? Se glorificando. Capítulo 13, versículo 8. Porque o Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que operou no passado, o Deus que usou os apóstolos no passado, o Deus que usou os profetas no passado, ele não mudou. Quem mudou foi o homem. É o homem que tem se apostatado da fé, meus queridos. Eu quero dizer nessa noite, aleluia, se tu chegou aqui desanimado, angustiado, triste, enfermo, Jesus de Nazaré, ele está na casa e ele não dispensa crente de mão vazia. Deixa eu ver, aleluia, quem crê que vai sair daqui, aleluia, com a sua vitória. Se tem alguém aqui desempregado, eu quero dizer que ele tem a chave de Davi, e ele abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Ele tem poder, irmão, para te dar vitória nessa noite. Eu venho debaixo da unção do Espírito Santo declarar, aleluia, que toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Enquanto a igreja está aqui, pastora, eu estou vendo Deus dando livramento para a família. Eu estou vendo Deus fechando a cova e dizendo: sai fora, porque eu sou Deus na vida. E a última palavra, pastor, não é médico, não é homem, é Deus que dá na tua vida, na tua família. Deixa eu ver quem crê. Eita, Deus de mistério. Eu estou vendo Deus dizendo: eu sei, irmão, que tem pessoas aqui que estavam igual muitos que estavam com Jesus naquele dia. Será que vai ter bênção? Será que vai ter cura? Será que o Espírito Santo vai usar Jesus Nazareno? Eu quero te dizer, irmão, que ele, aleluia, habita na minha, na tua vida. Ele usa sim. Se tu creres, tu verás a glória de Deus nessa noite. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, amados irmãos, que Jesus Cristo Nazareno, ele vai iniciar o seu ministério tal de poder, ministério tal de sinais, prodígios e maravilha. A Bíblia vai dizer que o primeiro sinal, o primeiro milagre catalogado na Bíblia Sagrada foi lá na Cana da Galileia, quando ele transformou a água em vinho e a festa do casamento continuou. O segundo milagre que Jesus operou foi quando ele liberou uma palavra para o filho do oficial que estava à beira da morte. E eu quero te dizer, irmão, aleluia,
aleluia, que Deus tem milagre para mim, para a tua vida nessa noite. Antes de tu amá-lo, Ele já te amou. Quem te escolheu, irmão, não foi o homem, foi Deus, porque o homem ele olha a aparência. Quem olhasse para mim nunca ia me ungir a missionário, a pastor, mas Deus me escolheu e Deus usou o homem para ungir. Quem te escolheu, Davi de Deus, não foi o homem, foi Deus, porque o homem ele olha se você é grande, se você pode, se você tem, se você vai, mas Deus ele olha, é o teu coração nessa noite, não nos olha a tua aparência, mas Jesus de Nazaré, Ele te sondou, Ele trabalhou, Ele te alimentou, Ele te buscou, Ele te justificou, e Ele está aqui para te dar vitória. Deixa eu ver quem crê. A Bíblia vai dizer, irmãos, olha que Jesus delegou poder para os seus discípulos. Jesus de Nazaré enviou o seu discípulo para pregar o reino, para curar os enfermos, expulsar os demônios, purificar os leprosos. Aleluia. Quando eles voltaram muito felizes. É oportuno salientar, irmão, aleluia, que antes que Jesus de Nazaré viesse exercer o seu ministério sobre a face da terra, o seu primo inicia primeiro, porque para cumprir as escrituras, a qual Isaías vai dizer que antes que o Emanuel, Deus conosco, viesse pisar no sol dessa terra, ele enviaria o seu anjo, a saber, a voz que clama no deserto, para preparar o povo bem disposto para servir o Senhor. João inicia o seu ministério. Quem era João, irmão? João era um dos profetas que foi escolhido desde o ventre, foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A Bíblia vai dizer que esse profeta era tão consagrado, era tão separado com Deus, que Deus preparou ele no deserto. Ele não comia coisas imundas, irmão. Ele comia gafanhoto e mel silvestre e se vestia de pele de camelo. Mas um dia a voz da eternidade ecoou dizendo: João, vai e clama aos ouvidos de Israel. Eu abro um parênteses aqui para dizer que quando Deus se cala com o homem, a apostasia. Quando Deus se cala com o homem se desvia da presença. Israel estava como ovelha desgarrada, sem pastor. Mas um dia a voz do onisciente disse a João: vai, João, e clama aos ouvidos de Israel. A Bíblia vai dizer que João começa a clamar lá no deserto. Israel, que já não ouvia a voz da eternidade, aleluia, durante 700 anos, segundo os estudiosos diz, Deus se cala com Israel. Durante esse período, Deus não fala com Israel. Houve um silêncio sobre a terra. A Bíblia vai dizer que nesse silêncio Deus começou a preparar o cenáculo dessa terra. Deus preparou o império romano, para que através da sua opressão, pastora Rose, Deus, aleluia, Israel viesse sentir saudade do Deus dos seus pais, o mesmo Deus que já tinha vos tirado do cativeiro do Egito, da Babilônia, e por aí sucessivamente. Durante esse intervalo de silêncio, Deus também preparou o porta-voz João Batista, com a sua mensagem de impacto, de justiça e de juízo. Vai preparar o povo bem disposto para servir o Senhor. Durante, aleluia, o silêncio de Deus, Deus também preparou uma virgem, Maria de Nazaré, para que através de Maria acontecesse o maior fenômeno de toda a história da humanidade. Eu quero dizer, irmão, que nunca houve, nunca haverá um fenômeno como Jesus de Nazaré. Pode levantar seita, pode levantar o que for, mas aleluia, a glória do homem é passageira, irmão. Aleluia, o fenômeno da história da humanidade não é Pelé. Cadê a fama de Pelé? Já acabou. Aleluia, o fenômeno da história não é a torcida. Cadê a torcida? Aleluia, a sua fama, a sua glória acabou. Aleluia, muitos e muitos homens e mulheres, aleluia, que tinha fama, tinha glória. É por isso que eu quero salientar nesta noite o que diante, irmãos, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É melhor nós perder, aleluia, que o mundo oferece e ganhar a salvação, ganhar a redenção pelo sangue de Jesus Cristo derramado
Deixa eu ver quem já se entregou a Jesus de Nazaré. Deixa eu ver, Deus. Eu vou dar tudo para a igreja adorar, porque eu estou sentindo o impacto da presença de Deus, meu Deus. Deixa eu ver se tem crente que ela tem forma para adorar a Deus apenas na sua santidade. Deixa eu ver. A Bíblia vai dizer, irmão, que o ministério de Jesus impactou a sua época, impactou Israel. E a Bíblia mostra que aonde Jesus passava, uma grande multidão vinha para ouvir Jesus Cristo. Uns vinham para ouvi-lo, outros vinham para ser curado, outros eram libertos. Pessoas possessas por demônio eram libertas, pessoas lunáticas eram libertas, pessoas leprosas eram purificadas, pessoa desenganada, a medicina recebia a cura. Eu abro um parênteses aqui para lembrar daquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, mas ela propôs em seu coração: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, ficarei sã. Diz a Bíblia Sagrada que aquela mulher já tinha gastado tudo que tinha com os médicos e não tinha tido êxito, mas ela ouviu falar de Jesus de Nazaré. Foi falado aqui, aleluia, que um cego batideiro era colocado à beira do caminho para mendigar, mas um dia ele ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando naquele lugar. Tentaram impedir ele, mas ele clamou mais alto. Eu quero dizer, irmão, que o segredo da tua vitória não está no começo, não está na metade, está no fim. Deixa eu ver quem vai perseverar. Eita, Deus de mistério, Bartimeu clamou e Deus parou. Eu quero dizer, irmão, que tem uma multidão seguindo Jesus, mas quem é diferente vai tocar nele diferente. Quem é diferente vai clamar ele. Vai. Deixa eu ver quem vai, deixa eu ver. Eu estou vendo pelos olhos da fé Jesus de Nazaré visitando lares, visitando família, irmão. Aleluia. Talvez você está aqui, mas além de alguém enfermo na tua família, eu quero te dizer, irmão, aleluia, que o Deus que está aqui também está lá. Está lá. Meu Deus, deixa eu ver quem crê que ele pode operar. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, irmão, que a multidão vinha a Jesus, mas tinha os incrédulos e tinha os crentes. Quem eram os incrédulos? O incrédulo, aleluia, vinha só para observar, mas os crentes, irmão, aleluia, dava glória, dava aleluia, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Aleluia. E a fé, irmão, aleluia, ela toca o coração de Deus. Eu quero dizer, irmão, aleluia, que não depende de mim, depende da tua fé. Me prova na Bíblia, foi falado aqui, aleluia, em João capítulo 5, aleluia, Jesus tendo diálogo com aquele homem paralítico, vai dizer, aleluia, que tu queres, aleluia, toma a tua cama e anda. Aleluia, aquele homem não estava esperando no homem, mas o próprio Deus falou. Eu quero dizer, irmão, que Deus está falando através da sua palavra. Não duvide da providência de Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Uma grande multidão cercava Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus de Nazaré, ele, aleluia, vai para o deserto descansar. Se você observar nos outros evangelhos, Jesus, ele vai para o deserto descansar. Pega um barco, atravessa o mar e vai descansar. Mas a multidão estava sedenta de Deus.
Sabe por que nós estamos aqui, meus santos? É porque nós estamos sedentos do Espírito Santo. É porque nós não se conformamos, aleluia, sem ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor não é comida, a palavra do Senhor é bebida, como a voz profetizou. Muitos estão aí, irmão, buscando lavagem, mas nós gostamos da palavra, nós honramos a palavra, nós viemos por causa da palavra. Deixa eu ver quem vem pela palavra. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com o seu discípulo. E a Bíblia diz que estava chegando a festa da Páscoa. Então Jesus, levantando os olhos, viu uma grande multidão. O povo andava atrás de Jesus, irmão, porque via os sinais que Jesus operava. E ele falou: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores. Quem crê? Quem crê? Eu não me conformo no raso. Eu sou igual a Ezequiel. Eu quero ir no profundo. Aleluia, eu quero mergulhar, aleluia, nas águas do Espírito. Eu quero ver o que Deus tem para mim. Deixa eu ver quem quer. A multidão veio ao encontro do Senhor. Se fosse eu, moço, eu já preguei demais, vou descansar, vou magoar. Fiquei sabendo que degolaram meu primo, estou triste. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, olhando para aquela grande multidão, Jesus se encheu de íntima compaixão. Jesus, irmão, ele não olha você como o mundo olha, porque nós, o mundo, só valemos o que temos, só valemos o que nós exercemos. É o doutor, é o advogado, é o juiz. Deus, ele olha para dentro de você. E prova na Bíblia, pregador, sim, os homens olharam a estrutura de Saul, mas Deus olhou Davi, um moço ruivo que cuidava das ovelhas do seu pai. É interessante que a gente prepara o sermão, mas quando chega aqui, o Espírito Santo assim: fala isso, porque tem pessoas pequenas, tem pessoas que estão olhando a sua estrutura, mas ele olha para dentro dele nessa noite. Nós olhamos para doutorados, não que eu seja contra o outro estudar mesmo, o outro se dedicar mesmo, mas nós olhamos aqueles homens que falam bem, tem um dialeto, e nós vai sair alguma coisa aí, vai ter cura aí. E quando olha, irmão, não tem nada. Eu estava, aleluia, ouvindo uma mensagem de um doutorado, eu não entendi nada, irmão, mas estava falando em inglês. O evangelho é simples, o evangelho é para todos, irmão, grandes, pequenos. Aleluia, o evangelho é para nós entender, compreender. O evangelho é o poder de Deus na minha e na tua vida. Tem pessoas querendo falar bonito. Não, irmão, deixa Deus te usar do jeito que Ele quer te usar, irmão. Aleluia, muitos falam assim: pastor, você grita demais, você fala rápido demais. Eu quero te dizer, irmão, aleluia, que Deus não me chamou para ser um eco. Deus não te chamou para ser um eco. Deus não te chamou para ser imitador. Aleluia, porque imitador é o mundo, irmão. Deus nos chamou para ser profeta. Deus nos chamou para ser atalaia. Nunca me dei na terra. Deixa eu ver os escolhidos. Deixa eu ver. Aleluia. Eita, Deus de mistério. A Bíblia vai dizer que Jesus de Nazaré perguntou a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus perguntou, porque Jesus, irmão, ele não dispensa ninguém faminto. Eu vou sair daqui fortalecido pela palavra do Eterno. Os irmãos já falaram aqui da palavra que liberta, transforma, a palavra de Deus que é viva e também eficaz. Jesus pergunta a Filipe: aonde nós
multidão. Jesus olha para aquela grande multidão. Segundo os estudiosos, que 3 dias, irmão, estavam lá ouvindo Jesus. É forte, irmão. A gente prega meia hora. Falar isso. Irmão, eu estou perguntando a hora, porque quando eu dou lugar, 1 hora é pouco para mim, viu? Agora Deus pergunta a Filipe: onde compraremos pão? Muitas vezes Deus faz pergunta para a gente. Muitas vezes Deus testa a nossa fé, irmão. Deus prova a nossa fé. Eu não sei como você adentrou este santuário. Quem sabe, aleluia, você está fazendo pergunta a Deus, ou Deus está fazendo pergunta a você. Você não está entendendo, você não está compreendendo. Mas a Bíblia vai nos mostrar, irmão, que Deus, aleluia, perguntou a ele para o experimentar. Aleluia, Deus sabia o que ia fazer, irmão. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos. Aleluia. Eu não sei se você tem um pouquinho, aleluia, mas se você tiver um pouquinho, já basta, irmão. Eita glória. Eu acredito em uma fé minha, pastor, que a mãe daquele jovem, daquele rapaz, pastor, olha, vai ao encontro de Jesus de Nazaré, mas ele não tenha pressa de voltar, ficou ele lá ouvindo. Quem sabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero conjecturar aqui, quem sabe a mãe daquele jovem estava enferma, ou tinha alguém enfermo, pastor em casa, aleluia. Aí a senhora não tenha pressa de sair da presença do mestre, porque ele tem poder para, aleluia, te abençoar e tu voltar com a cura, para curar minha família, para correr contra o Espírito Santo está revelando aqui, irmão. Meu Deus, é muito forte. Eu estou vendo um mistério. Usa a tua fé, meu Deus. Eita, você não está entendendo, mas ela está entendendo. O pastor está entendendo. Usa a tua fé. Aquele jovem, eu estou conjecturando, aquele jovem pastor. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Aquele jovem, meu santo, ele veio ao encontro de Jesus e ele tinha 5 pães e 3 peixes. Agora me pergunte por quê? Só vou responder se me perguntar. Pergunta por quê? Porque ele não tinha pressa de sair da presença do mestre. Ele tinha um pouquinho. Eita glória. Aquela grande multidão foi sem nada ao encontro de Jesus. Naquele jovem, você vai levar para comer pão e peixe. Mas ele não sabia que ele ia ser, aleluia, uma bênção. Ele deu se usar o que ele tinha para abençoar a multidão. Eita glória. Eu quero dizer, irmão, aleluia, que Deus está te usando nesse ministério. Deus vai te usar para abençoar a tua casa. Eita glória, cadê glória? Eu vou repetir novamente que é profético. Deus vai te usar para abençoar a tua casa. Deus vai usar você para, aleluia, saciar a fome dos sedentos aí. Deixa eu ver glória. Meu Deus, eu tenho lugar aqui, meu Deus do céu. Porque, irmão, aleluia, muitos não entendem. Porque eu pulo, pastora, porque eu sapateio. Sabe por quê, pastora? Quem não me conhece, eu sou pernambucano. E pernambucano, irmão, aleluia, quando eu aceitar Jesus, irmão, aleluia, eu fazia tanta coisa errada, era tão diabo, irmão, mas Jesus me deu bem de misericórdia, me tirou das terras para a luz da morte, para a vida eterna. Deixa eu ver, aleluia, quebrar, deixa eu ver, meu Deus. Só quebra, dá um prato de glória para estremecer esse lugar.
2, que toda a congregação dos filhos de Israel lá no deserto começaram a sentir necessidade de pão, pastor, e eles começaram a murmurar. A irmã deu um testemunho aqui, aleluia, muito bonito. Em vez dela murmurar, em vez dela falar alguma coisa, ela começou a dar graças a Deus. Eita glória! Seja sábio, irmão. Muitas bênçãos na minha, na tua vida é impedida porque o crente, muitos têm murmurado. Você sabia que Deus prova nós, irmão? Se você ler lá em, aleluia, no livro, louvado seja o nome do Senhor, me foge da mente agora o livro, mas a Bíblia vai dizer que Deus levou eles para o deserto. Deus permitiu esse de necessidade de pão para ver o que estava no coração deles, irmão. Muitas vezes Deus permite nós passar prova, mas Deus está conosco, irmão. Deus está trabalhando, irmão. Deus está nos voltando, irmão. Deus está trabalhando, Deus está nos enchendo. É no deserto que o crente tem intimidade com Deus. Aleluia! Deus permitiu os filhos de Israel sentir necessidade de pão. Qual foi a atitude deles? Murmuravam. Tu nos trouxeste da terra do Egito para morrer de fome. Que tem um crente murmurador. A Bíblia me faz entender em Êxodo, capítulo 16, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Aleluia! Deus é Deus de providência, de multiplicação. A Bíblia diz que Deus prova, irmão, os israelitas. Olha, todos os dias vocês vão comer, mas não deixa para amanhã. E eles comeram tipo a passar fome. Eles deixavam para amanhã. Quando eles olhavam, o maná estava cheio de bicho, porque eles estavam desobedecendo a Deus. Se Deus falou, está falando, pessoal. Se Deus determinou, está determinado. Eu quero te dizer, irmão, se Deus falou com você, não duvide. Você pode que alguém duvide da sua palavra. Você vai assim: amanhã eu vou estar ali. Você vai nada. Amanhã eu vou fazer isso. Não é nada. Não é ruim? Imagina Deus. Se Deus falou, irmão, que você vai vencer, que vai salvar a tua casa, que vai fazer algo extraordinário, creia, porque aleluia, se você crer, tu verá a glória do eterno Deus na tua vida. Eu creio. Eu estou contemplando pelos olhos da fé. Eu creio na minha vida. Eu creio na minha família. Eu creio na família da minha esposa. Eu creio, pastora, na sua vida. Eu creio na família da família do seu esposo. Eu creio, pastor Gilmar, aleluia, no teu ministério. Eu creio que Deus vai te usar para fazer obra extraordinária. Deus pode até provar, irmão, mas aleluia, Deus prova e aprova o crente. Deixa eu ver quem crê. Aleluia. É foto de mistério aqui, viu, irmãos, para voltar, viu? Eita glória. Deus está falando com os pastores aqui, irmão. Mistério muito forte. A Bíblia me faz entender em 1 Reis, capítulo 16, 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará. Aleluia, irmão. Deus é Deus de multiplicação. Deus vai multiplicar na tua vida. Deus vai multiplicar o som na tua vida. Isso. Deus vai multiplicar a farinha da panela na tua vida. Se tu aleluia, sobre eita, Deus de mistério. Tem crente que não sai da prova, que está agora igual Israel, desacreditando da providência, murmurando, aleluia, da prova, mas da glória a Deus, aleluia. Como diz aquele hino, vem passando pela prova, dando glória a Deus. Deixa eu ver quem está entendendo. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória. É isso que orgulha o diabo, é isso que envergonha o diabo. É como o crente está na prova, está glorificando. Meu Deus do céu, deixa eu ver quem vem comigo, glória. Deixa eu ver quem vem comigo.
faz primeiro para mim, faz primeiro para. Não tenha medo, irmão, aleluia, de abençoar a casa de Deus, porque se você fizer para Deus, Deus fará o dobro para você. Aleluia. Irmão, se a gente não sabe abençoar, a gente vai ser abençoado para quê? Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Ela falou assim: eu vi do Senhor teu Deus e do Senhor que eu não tenho a não ser esse pouco de azeite, esse pouco de farinha. Vou preparar um bolo para que eu coma e morra. Aleluia. Mas ele falou assim: olha, vai e faz primeiro para mim, porque assim diz o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, enquanto Deus não manda chuva sobre a terra. Eu quero dizer, irmão, aleluia, que Deus está contemplando você. Deus está vendo dentro de você que está crendo nessa noite. A Bíblia me faz entender em 2 Reis, capítulo 4, 42. E o homem trouxe ao homem de Deus 20 pães, aleluia, para alimentar 100 homens. O que é 20 pães, irmão, para alimentar 100 homens? Nada, fala nada. Fala assim: o que é, aleluia, 50 reais para pagar uma janta para a igreja? Fala nada. Fala nada. Mas se Deus falar que vai multiplicar, Ele vai. Ele, quem crê, aplaude a Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai dizer que o profeta, homem de Deus, Eliseu, pega aqueles 20 pães e alimenta os 100 homens, e ainda sobrou, eu estou profetizando na tua vida, irmão, que esse pouquinho Deus vai multiplicar e vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Quem crê, vai sobrar na tua vida, para tu ser um canal de bênção para outras vidas. Aleluia. A Bíblia nos mostra várias passagens, irmãos, sobre multiplicação. Por que não lembrar, pastor, lá em Gênesis capítulo 1, ao verso 28, quando o Senhor trouxe sede de fecundos, multiplicar e encher a terra. Eita glória! Quantas pessoas, irmão, desejam, aleluia, ter um filho e é estéril, mas eu e você somos abençoados, porque o Senhor nos abençoou. Deixa eu ver aqui, canto. Em Atos 12, verso 24, vai dizer a palavra de Deus: crescia e se multiplicava, se multiplica. A unção de Deus é multiplicar na tua vida. O conhecimento da palavra vai se multiplicar na tua vida. Eita, eu estou crendo, eu recebo. Quem recebe? Mas também tem a multiplicação da iniquidade. Aqueles que não querem ouvir, obedecer o Espírito Santo, que anda segundo a carne, segundo a consciência, esse traz multiplicação de pecado. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar, agora é o mal, irmão, não é mais coisa boa. A pessoa que não quer, irmão, aleluia, reconhecer seus pecados, se entregar a Jesus, ele fica multiplicando o pecado, fazendo os outros pecar, fazendo mal na presença de Deus. Mateus 24, verso 12, dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. A Bíblia vai dizer, meus queridos amados, que foi apresentado, deixa eu olhar a hora, foi apresentado, aleluia, aquele moço, ele não foi como de Jesus de mão vazia. Ele tinha 5 pães e 3 peixinhos. Acredito que aquele era o alimento para ele, mas ele não negou. Quando o discípulo de Jesus pediram, o mestre está pedindo os 5 pães e 3 peixinhos. O que Deus tem pedido de você nessa noite? O que você tem negado da parte do Senhor? Não negue, irmão. Seu glória, aleluia, enche os teus pulmões e
do Senhor, irmão. Deus não vai deixar faltar a farinha nem o azeite na tua vida. Pastora, quando eu falei isso, eu vi um óleo descendo na tua vida. Um óleo descendo na tua vida, pastor. Aleluia. Eita Deus, deixa eu ver quem recebe esse óleo. Deixa eu ver quem recebe essa unção. A unção da prosperidade, a unção da multiplicação. Deixa eu ver quem recebe. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus é um Deus organizado. Jesus falou, pá, e disse, agora manda eles sentar. Manda eles ficar bem sentadinhos, bem à vontade. Deus não gosta de bagunça. E quando eles sentaram, Jesus pega os pães e os peixes, para quase 5.000 pessoas. 5 pães e 3 peixes. O que você tem nessa noite? Os israelitas murmuraram, mas Jesus deu graça. Seja grato pelo teu casamento. Para de amaldiçoar teu casamento. Seja grato pelo pão que é na tua casa. Ah, pastor, mas só tem ovo. Seja grato pelo ovo. Só tem salsicha. Seja grato pela salsicha. Deixa eu ver quem está entendendo. Aborrece a Deus, irmão. Aborrece a Deus, o murmurador. Se você é grato pelo que você tem, Deus vai entrar em providência na tua vida. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui, irmão. Eu estou vendo um sobrenatural aqui, irmão. Deus quer entrar na tua casa nessa noite. Deus quer visitar teu celeiro nessa noite. Deus quer multiplicar a bênção na tua vida nessa noite. Deixa eu ver quem crê. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes e dá graça. Aí ordena que os discípulos fossem dando a cada um, conforme eles aguentavam comer. E sobrou, pastor, 12 cestos. Aleluia. A bênção vai ser multiplicada na tua vida. Fala comigo, glória ao Pai. Glória